todas, bom dia! Desculpa aqui um pouquinho o atraso no iniciozinho da live, mas hoje a gente vai falar de um tema muito importante, eu não poderia deixar de vir aqui, independente do que aconteça, falar sobre isso, que é sobre poder pessoal, confiar e realizar. E o que eu tenho visto? Eu tenho atendido muitas pessoas, tenho crescido nesse processo, e exercer o seu poder pessoal é um desafio para muita gente aqui. A gente tem dois movimentos. Oi, Thelma, seja bem-vinda, meu amor. Seja bem-vinda. Oi, Josi, seja bem-vinda. Tudo bom, querida? Eu já começo falando aqui porque tem muita coisa para falar, então eu preciso de... A gente já começou aqui a live, sejam bem-vindas. E aí, quem for entrando, eu vou dando aqui as boas-vindas. Bom dia, meu amor, bom dia. Linda! Duas lindas. Então, vamos lá, poder pessoal. Poder pessoal, realizar aquilo que você é. Tudo bom, Maria Helena? Bom dia, Thelma, bom dia. Vou esperar aqui uns 2 minutinhos, né, para não atrapalhar. O tema da nossa live de hoje, ele é sobre alinhamento de vida. Eu tô fazendo uma série sobre alinhamento de vida e tem várias lives que eu tô fazendo sobre alinhamento de vida. Bom dia, Maria Helena, que demora um pouquinho o delay aqui a chegar. Bom dia, meu amor. Tem muitas lives que eu tô fazendo sobre alinhamento de vida. E o que acontece? Tem vários temas. E hoje me veio o que eu tô trazendo para vocês. Os temas que eu estou vivendo. Os temas que são importantes para mim e que eu sei que são importantes também para vocês. Por isso que eu tô trazendo eles. Eu vivo num grupo de pessoas que estão precisando. A gente tem cada vez mais a necessidade... Ótimo dia. Obrigada, Carol. A gente tem a necessidade de fazer diferente, a necessidade de dar bola para a nossa luz, para a nossa verdade, para a nossa autenticidade, para aquilo que toca mais forte o nosso coração. E isso nem sempre é simples. Isso exige ruptura, muitas rupturas com tudo que está à nossa volta. Não são rupturas de, eu não vou mais ver vocês, nunca mais vou ir. Não, não é nada disso, tá, gente? Centramento, exige um centramento, uma convicção do que você é muito grande. E eu tô vendo que muita gente boa, muita gente de luz, muita gente que tem compromisso humanitário, muita gente que veio entregar muita coisa. Eu tô vendo muitas pessoas se depararem com padrões de sombra e se renderem a eles. E é isso que tá me dando muito vucu-vucu interno. Porque eu sei que isso é muito comum, eu sei que isso é difícil, não é que é difícil, eu não gosto dessa palavra, tá, gente? Eu gosto da palavra desafiador. É desafiador ser quem você é. Então, para você exercer o seu poder pessoal, primeiro de tudo, você precisa ter convicção de quem você é, de para onde você caminha. E aí que eu falo sempre sobre o trabalho do analista existencial. Seja bem-vinda, Michele. Várias pessoas entraram aqui, que eu vi a Érica, a Michele, a Carol... Sejam bem-vindas, queridas, muito bem-vindas aqui nessa live. Então, alinhamento de vida, primeiro passo. Não tem jeito. Se você não tem clareza de quem você é, se você não tem clareza de para onde você caminha, se você não tem clareza do que você é, eu fiz um post essa semana, o que você é, da sua natureza, tem uma inteligência maior do que você que rege a sua vida, sua inteligência divina. Então, se você não tem clareza de que você tem uma inteligência maior, há muita sabedoria e muito amor em você, do que você é. Se você não tem clareza do que você está, o que eu estou hoje, quem eu sou, quais são as minhas características, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu gosto de fazer, onde eu fluo melhor, o que eu gosto de entregar, o que eu entrego que é óbvio para mim, mas não é óbvio para o outro. Outra coisa muito comum, pessoas têm muita facilidade de ouvir, não é óbvio para todo mundo, nem todo mundo tem facilidade de ouvir. Pessoas que têm facilidade de organizar, nem todo mundo tem facilidade de organizar, não é óbvio para todo mundo. Pessoas que têm facilidade de falar, não é óbvio para todo mundo. O que é óbvio para você, que você faz com facilidade, com leveza, e que você entrega muito resultado a partir daquilo. É isso que precisa de ser focado, é para esse lugar que você tem que girar os seus holofotes. E não para onde você não consegue, o que você não consegue, o que você não dá conta, o que não tá legal. Isso aí é para ser visto, sim, precisa de ser visto, acolhido
e transmutado. Não pode, para você crescer em direção à sua luz, não pode ficar olhando para as sombras, aninhando. A Maura de Albanese, ela fala um tema de santificar o problema. Santificar o problema, esse é o termo, santificar o problema. Então não dá para ficar santificando o problema, ficar santificando a sua sombra, como se ela fosse o centro da sua vida. A minha dificuldade de falar, a minha dificuldade de me expressar, a minha dificuldade de comer melhor, a minha dificuldade de ganhar, de fazer mais dinheiro, a minha dificuldade de acordar cedo, a minha dificuldade de me conectar com Deus, a minha dificuldade de ler um livro. É tanta coisa. A minha dor porque o meu pai foi isso, foi aquilo outro. Não tô, gente, olha, preste atenção, isso é muito sério. Não estou desqualificando a dor de ninguém. Toda dor dói. Toda dor dói. Uma frase que eu aprendi com a Andressa Molina, acho linda essa frase. Toda dor dói. Não existe dor maior e dor menor. Mas não podemos ficar santificando a nossa dor. Não podemos ficar santificando o nosso problema. A luz é muito, 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 muito maior. Também adoro outra frase da Rainbow Alliance. Eles falam assim, é um grupo lindo, eles trabalham ascensão espiritual. Eles falam sobre 98% de nós é luz, 2% é sombra. Só que a gente vive identificado na sombra. Isso é todo mundo. Nós fazemos isso aqui, enquanto encarnados, enquanto seres aqui, né, na matéria, porque é mais fácil, é mais comum, é mais automático. A gente não acostumou a olhar para a luz. A gente não acostumou a ver o que a gente tem de bom, de belo e de sagrado. A gente não acostumou a fazer isso. E existem padrões mentais, padrões emocionais em nós que são automáticos e que naturalmente nos impedem de ir para frente. Só que aí você forma uma poça. Tem um post meu que eu fiz sobre você não é uma poça. Eu não lembro o nome dele inteiro, mas eu lembro bem do conteúdo, que era você corre, é um rio, é como se você fosse um rio que corre para o mar. Então, esse fluxo desse rio, cada um tem um fluxo de um rio, tem um fluxo do seu rio, como se a gente fosse vários rios correndo para o mar. E aí, de repente, você passa por pedras, por galhos, de obstáculos ali no caminho. E aí você tem a vontade de fazer uma poça e ficar ali naquela poça, porque é mais confortável, é mais seguro para você, é mais seguro. Sabe o que acontece? Você deixa de viver toda a grandeza do seu ser. Você deixa de viver o caminho e de alcançar o oceano, que é a abundância, a plenitude, a prosperidade, que todo mundo tanto almeja. Ser quem você é, viver do que você ama, exige percorrer o rio. Exige percorrer o rio. E aí, se você forma a poça para se sentir seguro, para não trabalhar a sua insegurança de se expressar, a sua insegurança, o medo da falta, o medo de ser incapaz. Eu tenho tudo isso, gente. Eu tenho tudo isso. Mas eu tô aqui, caminhando, reconhecendo a cada dia uma questão nova, um padrão novo que me impede. E eu decidi muito forte, aí tem uma parte de convicção. Eu decidi muito forte que tudo que é sombra em mim, eu vou iluminar. Porque eu entendi que esse é o meu papel. Nós temos um compromisso existencial aqui, de iluminar as sombras em nós e transbordar isso para o mundo, iluminando outras pessoas também. E nesse caminho de nos iluminar, a gente vai iluminando ao redor. Então é sair da posição do amor. Quem assistiu a live de amor, vale muito a pena assistir, do amor em desalinho. É sair da posição de que eu preciso de ajuda para reconhecer o meu poder e me colocar para agir, para ação, para fazer o que é preciso ser feito. É isso, fazer o que é preciso ser feito, é vida de adulto. Conteúdo da Letícia Leão, maravilhoso também. Vida de adulto, fazer o que é preciso ser feito para você avançar. E aí a gente tem... Eu sei que esse caminho não é simples, exige muito e exige principalmente, primeiro, clareza. Primeiro passo. Sem clareza você não vai. Então, o primeiro passo é ter clareza do seu caminho essencial. Segundo passo é convicção. Já sabe para onde ir, agora você precisa de realizar. Você precisa de tomar posse do seu poder. Tomar posse da luz que você é.
Quando eu atendo as pessoas, que eu mostro tanto de luz, tanto de coisas boas e lindas que elas já têm para ofertar, aí elas vão direto para a sombra, elas vão direto para aquilo que elas ainda não conseguem fazer. E às vezes é um padrão só, às vezes é uma questão que reverbera em tudo, em toda a sua vida. E aí você cria aquilo em todos os espaços da sua vida. Nós somos co-criadores da realidade. A gente cria mais daquilo, porque a gente está focado naquilo. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, um padrão elevado de crítica, vamos dizer assim, um padrão elevado de crítica. Ele vai criar crítica, padrões de crítica, ele vai criar nos relacionamentos pessoais, ele vai criar com ele mesmo, sendo crítico com ele, sendo crítico com o outro ao redor dele, sendo crítico no trabalho, sendo crítico na relação com a vida. Tudo vai virar crítica, porque é um padrão que está ali de sombra, muito forte nele. Padrão da reclamação, é um padrão que eu vivo trabalhando ele direto em mim. Reclamação. Se eu coloco ele no centro da minha vida, nada é suficiente. Aí o que acontece? Eu vou começar a não me achar suficiente, eu vou começar a achar a vida não suficiente, o meu marido, minha esposa, ou meu companheiro, não suficiente, meus filhos não suficientes, tudo é não suficiente, o meu trabalho é não suficiente, porque eu estou no padrão da reclamação, eu estou no padrão da não suficiência. Entende? É um padrão, é uma energia que reverbera ao longo do seu corpo. O seu coração, ele é uma grande bomba eletromagnética, ele lê a energia da sua essência e ele lê a energia do seu ego. E ele reverbera, ele vibra ao seu redor a energia ou da essência ou do ego. Depende de onde você ajusta a sua bússola. Então, um coração alinhado, ele lê a energia da sua essência. Para acessar a sua essência, você precisa de amor. A energia que acessa a essência é o amor. Jesus veio para a Terra para ensinar sobre o amor. É o portal de entrada para você acessar a energia divina, para você acessar a sabedoria que há em você. Então, o primeiro passo é o amor consigo. É se sentir capaz de ir além. É assumir o poder que você tem enquanto um ser aqui revestido de uma matéria. Um ser espiritual vivendo uma experiência material. Então, o primeiro passo é esse, acessar esse amor em você. Quanto mais você acessa e ajusta esse coração na frequência desse amor, você manifesta amor. Energia, frequência e vibração. Fiz alguns posts sobre isso. Energia, toda informação é uma energia. Quando eu falo eu não sou o suficiente, isso é uma energia que tem uma frequência vibratória. A frequência do não ser suficiente, a frequência da falta, da reclamação. Está ali nesse conjunto. O que está vibrando mais em você? Essa frequência, ela é acessada pelo seu coração. E o coração vibra ela ao redor do seu corpo, atraindo mais daquilo. Você se torna um grande imã, atraindo situações para você reclamar, situações para você se sentir não suficiente, situações de falta, situações de ingratidão. Entenderam isso, gente? Entenderam esse mecanismo? Vocês têm alguma dúvida nisso? Esse é o princípio básico da cocriação da realidade. Ajustar o seu coração, as suas emoções com a sua essência. E aí sim, cocriar a partir da essência. Então, exige um mecanismo, um acesso ao que é melhor em você. Muitas pessoas que falam sobre cocriação da realidade vão falar, você precisa de ser o que você quer atrair. É por isso. Você precisa de acessar essa energia. Só que a gente acha que a gente precisa de ser... então eu preciso de ser puro amor para acessar o amor. Eu preciso de ser perfeita para eu ter um relacionamento perfeito. Eu preciso de ser muito pura no sentido de não cometer nenhum erro, não reclamar, não julgar, não criticar ninguém, fazer tudo perfeito para conseguir acessar Deus. Não, gente, não. A gente só precisa de estar mais na luz do que na sombra. Só isso. A gente precisa de olhar, focar na luz em vez de focar na sombra. Vai existir coisas para transformar a nossa vida inteira. Você não vai conseguir resolver todas as suas sombras em uma vida aqui. Não vai. Não vai. A não ser que as pessoas que ascensionam em uma vida. Pode ser o caso de algumas aí, mas não é o caso da maioria. Ascensionar em uma única vida. O pessoal da Rainbow trata muito sobre isso. Eles vão falar muito disso, de ascensionar, de se iluminar em uma única vida.
Mas enfim, a gente está aqui para iluminar sombras. E quando a gente diminui a força da sombra e amplia a força da luz, pronto, a gente começa a co-criar mais luz. Agora, se a gente está mais na sombra, a gente cocria mais sombra para nossa vida. Eu gosto muito de olhar o sol de manhã, não sei se vocês já viram. Aí quando eu olho o sol, o que acontece? Às vezes está nublado, nublado, aí o sol tá ali por detrás daquela nuvem. Quem olhar os meus stories vai ver, eu falo sempre sobre isso. E aí aquela nuvem vai se abrindo, à medida que aquela nuvem vai se abrindo, aquela luz vai se aparecendo, e aquela luz começa a irradiar por entre aquela sombra, aquela nuvem. Começa a se irradiar aqueles raios de sol. E aí aquilo vai se abrindo, e de repente o sol tá lá. Claro, já fiz vários posts sobre isso. É assim conosco também. Nós somos um sol de luz, nós somos muito mais luz do que sombra. Mas a gente tá aqui, ó, fechado de sombra. Quando a gente começa a abrir um pouquinho, a luz começa a reverberar. A luz começa a reverberar e a gente vai abrindo, 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 até que a gente sente todo o poder do sol em nós. Entende esse mecanismo? Então, é um mecanismo de abraçar a luz, o poder que você é. Quando a gente está aqui na matéria, a gente tem essa função de co-criar uma nova realidade, uma realidade mais feliz. Não é co-criar simplesmente um carro, uma casa, um corpo bonito. É co-criar o seu projeto existencial mais lindo, o seu projeto existencial de mais amor. É isso. Então, trata-se de você entender qual projeto é esse, qual é o seu alinhamento de vida, para onde você caminha. Então, quem eu sou, quem eu estou e para onde eu vou. O que eu vim entregar aqui nessa existência? É um método lindo da Tassi, que a Tassi está ensinando os analistas a fazer isso. Eu sou analista existencial e é o método mais lindo que eu já vi na minha vida. É algo extremamente valioso, você dar clareza existencial para as pessoas entenderem o que veio entregar consigo mesma, com o outro, o profissional, com a vida, com Deus, o que você veio entregar aqui. É muito completo, extremamente divino. Então você tem essa clareza, agora você já sabe, você é uma parte luz e uma parte sombra. Ok, a parte sombra é menor. Só que a gente se identifica com ela, lembre-se disso. E aí a gente tem alguns padrões que tiram a gente da nossa luz, que tiram a gente desse nosso lado luz. E os principais padrões deformadores do nosso ego. A gente tem a nossa tríade divina, a nossa parte divina, e a gente tem a nossa parte inferior, o nosso ego. É que o nosso ego, não é que ele seja ruim, mas ele precisa de ser iluminado, ele precisa de estar a serviço da sua essência, da sua tríade divina. Quando ele está a serviço só do ego inferior, da parte sombra em você, você reproduz toda a realidade na sua vida que você não quer mais viver. Você não quer mais viver. Olha esse exemplo da ingratidão, da insuficiência, da falta. O padrão da reclamação era um padrão muito forte na minha vida. E eu era aquela pessoa que tudo estava faltando. Meu marido falava assim pra mim: Lívia, você é uma pessoa, nada pra você tá suficiente. Você sempre quer mais. É sempre assim, quer mais, quer mais, quer mais. Nunca tá suficiente. Então, ele fazia tudo. Ele podia arrumar a casa inteira, fazer a comida, cuidar das crianças. Chegava e falava, tá faltando alguma coisa. Entende? Eu reclamava do arroz que não tava queimado, ou das crianças que não estavam vestidas, ou alguma coisa pra reclamar ali que não tava bom. Padrão da falta. Ele é reproduzido em toda a minha vida. Então, a sensação de falta, ela vai estar presente em todos os meus cenários, de alguma forma. A mesma coisa, a crítica, a mesma coisa, a culpa, a mesma coisa, o medo. Quem tá muito no padrão do medo, ele reproduz medo na vida dele. Porque o coração, ele vai ler medo. Ele vai ler essa informação, essa frequência do medo, e ele vai vibrar medo ao seu redor. Então, você vai vibrar medo. E existem uns padrões de sombra, que são muito padrões de deformação do nosso ego. Eu já falei sobre eles aqui, mas é muito importante a gente prestar atenção a eles. Quando eu falo os principais padrões os principais deformadores do nosso ego, que é a inferioridade e a superioridade, o padrão do orgulho, que nos afasta da humildade. A gente tem o apego, que nos afasta do amor. E a gente tem a acomodação, que nos afasta da coragem, da ação, que também está ali no apego. Todos esses padrões, eles tiram a gente da nossa ação, eles impedem a gente de exercer o nosso poder pessoal. Parece simples, mas no dia a dia não é. No dia a dia não é.
Uma pessoa que está no padrão da inferioridade ou da superioridade, padrão do orgulho, muito comum, muito comum. É raro encontrar alguém com a humildade alinhada. É raro. A maioria das pessoas estão na inferioridade ou na superioridade ou transitando entre elas. O orgulho é o padrão de sombra, um dos padrões de sombras mais fortes que a gente tem. E ele transita, ele se apresenta de várias formas. De várias formas. Sabe aquela coisa, quem tá na superioridade, aquela coisa de eu não posso incomodar o outro. Eu não posso incomodar o outro porque o outro já está muito ocupado. Muitas vezes isso eu não preciso de ajuda, eu dou conta sozinha. Aí tá no padrão da inferioridade. Uma loja, você entra numa loja bonita, linda, aí você olha pra loja, aliás, você olha pra loja e você fala, você nem entra lá. Por quê? Isso não é pra mim. Eu sou menor. Aí você vê alguém com muito dinheiro, recebendo muito dinheiro, fazendo muito dinheiro numa profissão que ama, você olha e fala, isso não existe. Porque internamente você sente que não é capaz de fazer aquilo. Entre outros padrões. Esse caso envolve outros padrões também relacionados a dinheiro, a crenças com dinheiro. Mas são padrões que a gente vive e isso gera muita dor. Aí quem tá na inferioridade, ele olha alguém conquistando, ele fala assim, nossa, eu nunca vou conseguir. Aí entra a inveja. Aí ele olha de novo, meu Deus, eu nunca vou ser boa para aquilo. Aí entra o padrão da falta. Entende? Várias coisas, um vai puxando o outro, um vai puxando o outro. E você pode viver mergulhado nisso, sem conseguir sair disso a sua vida inteira. Olhando os outros alcançar, aquilo dá dor interna. Dá dor, dá sensação de culpa, de mágoa, de tristeza, de ansiedade, de frustração. Tanta coisa, muitas coisas. E isso é dor, isso gera dor. Quem sente, todo mundo deve sentir isso aí, né, gente? Algum nível sente dor. Isso é porque você identificou com a sombra. Você tá num padrão de sombra. Inferioridade e superioridade, eles reduzem a sua humildade. Humildade é necessária para você entender que você e o outro têm a mesma luz. Tem a mesma luz. Nós somos parte de um mesmo todo. Humildade é necessário para você ser quem você é. Uma vez a minha sogra falou assim para mim, porque fulano não é humilde. Aí como eu gosto muito de falar sobre a humildade, que quando eu fiz meu teste de forças de caráter há 2 anos atrás, a humildade era uma das minhas últimas forças de caráter. E aquilo me deixou muito assustada, porque eu me achava muito humilde. Porque eu era muito boazinha. Ajudava muitas pessoas, eu era muito legal, sabe? E eu não exercia o meu poder, eu não sabia quem eu era, eu não olhava para os meus talentos, eu não olhava a minha luz, eu estava num padrão de inferioridade enorme. Foi difícil sair disso, não foi simples, com muito estudo e muita prática, para conseguir andar nesse caminho, nesse movimento. E a minha sogra falou assim para mim, humildade é ser autêntico. É ser autêntico, ser quem você é, sabe? Ser quem você é. Aí eu fiquei olhando para ela e falei, meu Deus, eu tô estudando tanta coisa para entender isso, que ela já sabe. Foi tão lindo, gente, foi tão lindo. Quem acha lindo isso? Humildade é ser autêntico. Escreve aí o que vocês acham disso. Achei lindo esse conceito. Porque é isso. Humildade é ser quem você é, estar no seu centro, sem estar na inferioridade ou na superioridade. Humildade, reconhecendo o poder que você tem e auxiliando as pessoas. E reconhecendo a sua sombra, o que tem de dificuldade, o que você precisa de avançar e pedindo ajuda. Eu não sou boa em tudo. Eu também não sou um nada que não sabe fazer nada. Entende? Humildade, humildade. O orgulho te afasta da humildade. E uma coisa mais profunda que me veio recentemente... Ixi, tem um monte de coisa que eu nem tinha visto, gente. Ixi, desculpa. Lindo, a menina tá falando aqui, Adri Magalhães. Ai, que lindo, vocês estão aqui. Lindo demais. Uma coisa que eu vi recentemente foi... que me veio recentemente foi a questão... Quando eu era criança, eu gosto muito desse livro aqui do Yogananda. Que é onde há... Ó pra você ver como parece com meus stories. Achei lindo, eu percebi isso, que eu nunca tinha percebido. Ó a cocriação da realidade. Isso aqui parece muito com meus stories. Tá? E eu gosto muito de ver essa imagem de manhã, onde existe luz. E esse livro, ele traz um conceito de que a humildade, o Yogananda fala, Paramahansa Yogananda. Inclusive, ele faz muitas coisas, faz muita relação com Cristo, com Jesus. Porque ele vem do Oriente e traz para o Ocidente a espiritualidade, o acesso à nossa sabedoria. E ele vai falar de Jesus, que trouxe esse grande portal para o Ocidente, de acessar a sabedoria através do amor. Ele trouxe a energia crística. Então, um tá ali colado no outro, só que um é do Oriente e o outro é do Ocidente.
E o Yogananda é uma pessoa que eu gosto muito. Eu leio ele desde novinha. Ele a religião é hinduísta, né? Ele é hinduísta, um Paramahansa. E aí ele fala que humildade é a virtude que Deus mais gosta. Aí eu fiquei, gente do céu, quando eu vi minha humildade lá embaixo, eu falei, meu Deus, Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Já quero fazer esse teste aí, Lívia. Tá lá na minha bio, tá? Tá lá na minha bio, teste de forças de caráter. Tem lá, teste de forças de caráter. E aí, o que eu percebi? Pra você, aí eu aprendi com a constelação familiar, tá? Aprendi com a constelação familiar. Pra você seguir a sua vida na posição de adulto, você precisa tomar a força dos seus pais, é o que eu falei na outra live. Então é você entender que seus pais, você tem a força de conexão da mãe, você tem a força de realização do pai. E você tem a energia da criança, que é a energia de alegria. Se a sua criança está ferida, está triste, está conectada com as dores lá da infância, você não prospera na vida. Porque a sua criança é a energia do Espírito Santo, exatamente isso, a energia de alegria. Ela é a magia da vida. Então, é a criança que vai te dar essa alegria, esse entusiasmo, essa vontade de ir para frente, essa vontade de conhecer, de fazer, de realizar. Tá na criança feliz, tá? Então, uma criança feliz, com a certeza, a confiança de que você é completo. Você tem o seu pai e a sua mãe aqui. Não é o seu pai, as mazelas todas do seu pai e da sua mãe. É o seu pai e sua mãe alinhados, a força de luz do teu pai e da tua mãe. A humildade para reconhecer no teu pai e na tua mãe a luz que eles são, a força de criação que eles te deram. Aí você precisa soltar seus pais, deixar eles serem o que eles quiserem ser, abençoar tudo que eles são e tudo que eles foram e assumir a sua vida, olhar para frente, olhar para frente. Seus pais estão atrás de você e são maiores do que você. Nunca você vai ser do tamanho dos seus pais. Então não adianta a gente ficar tentando cuidar e tentando ali salvar os nossos pais, que a gente faz isso na vida. Aí a gente vai para a vida na referência da falta de carinho ou da falta de reconhecimento, que está na relação com os nossos pais. Então, eu me perdi onde é que eu estava, mas da humildade. Então, a gente vai para a vida com essa sensação de que a gente é filho. A gente é filho de uma inteligência divina. A gente é filho de um Criador maior, que coordena tudo. Então, não tenho que coordenar tudo. Eu não tenho que fazer isso. Isso é pretensão demais. Eu não dou conta de cuidar da vida dos meus pais aqui, físicos. Eu também não dou conta de cuidar da vida de Deus, da vida de todo mundo. Não tem como. A única vida que você dá conta de cuidar é a sua. Só. Ponto, somente só. Acessando a inteligência divina para que você, acessar e realizar. Olha a cruz, o movimento da cruz. Acessar e realizar. Então você acessa essa inteligência divina através do seu coração e expande isso para o mundo. Sem acessar e realizar, sem acessar essa inteligência divina, você realiza aqui só com o ego. Aí fica reproduzindo mais sombra. Fica reproduzindo mais sombra ao seu redor. E aí é lindo isso, esse movimento de acessar e realizar. Só que para você fazer esse acesso, você precisa de humildade. Humildade para entender que você, em condição humana, o seu ego é menor. E a sua inteligência divina é maior. Então você precisa de humildade para se render. Isso é a questão de muita gente, não é só minha, ou talvez de muita gente que se conecta a mim, porque eu tenho feito muita cura nesse sentido. Entende? Fez sentido para vocês, gente? Fez sentido? A gente precisa se colocar na condição de filho de uma inteligência divina, e ao mesmo tempo, você tem em si toda a capacidade de ser Deus, toda a capacidade de realizar, porque você é filho dessa inteligência divina. Olha que lindo isso! Então é reconhecer que você é pequeno para entender o todo, para coordenar tudo, mas você é grande para realizar aqui, porque você tem todo o poder de criação da sua inteligência divina, a humildade, reconhecer o que você já sabe e pedir ajuda para o que você não sabe. Você pede ajuda para quem, gente? Primeiramente para a sua inteligência divina, ela que vai apontar as pessoas, os caminhos, quem pode te auxiliar. Se a gente está aberto a isso, a gente vai reconhecendo as pessoas que podem nos auxiliar. A gente vai reconhecendo os livros que a gente precisa de ler. A gente vai reconhecendo os vídeos que a gente precisa de assistir. Porque quando você está aberto e pede ajuda, nem que você não escute, que às vezes a gente acha assim, né? Que a gente vai sentar lá e vai falar assim, Deus me ajuda. Aí Deus vai falar para você, igual naqueles filmes, né? Filha, faça isso agora. Vai lá e converse com fulano. Não é assim que acontece. Ou Deus vai lá e vai tirar aquela dor de você.
Vai tirar, né? Ah, eu tô me sentindo muito incapaz. Tira essa dor de mim. Aí parece que Deus vai lá e vai te tirar aquela dor assim. Aí Deus não tirou sua dor, você fica triste. Você fala assim, Deus não existe, eu não consigo conversar com Deus. Eu não consigo me conectar com Deus. Acho tão lindo isso. Eu gosto tanto desse conteúdo porque a gente não percebe a nossa luz. Tem hora que me dá um pouco de ansiedade, porque eu queria contar em palavras tudo que eu já vivenciei, mas não tem como, não tem como. A gente precisa de vivenciar, não tem como. E aí, o que acontece? Quando você se rende, quando você tem esse exercício de humildade, se rende a uma inteligência maior que está em você, que é parte de você. Aí você começa a ouvir, a perceber, a encontrar pessoas, o movimento de sincronicidade do universo. Movimento de sincronicidade do universo. Mas se você não trabalha a sua humildade, se você está na inferioridade ou na superioridade, você não acessa essa energia. Porque ou você está lá falando com Deus, mas numa posição de eu sou tão indigno, eu sou tão incapaz, eu sou tão isso, eu sou tão aquilo, de coitado, a posição de coitado. Ou você está falando com Deus na posição de... Aliás, quem está muito na superioridade não costuma muito, assim, ter esse contato mais forte, mas tudo bem. Tem, mas não tem, sabe? Não tem intimamente, porque intimamente não aceita ajuda. Então tem mais dificuldade de se render a esse movimento. Então precisa sair desse padrão. Quem está na inferioridade não acessa e quem está na superioridade também não acessa, porque ele não é interno isso. Não é que você acessa zero, tá, gente? Você não pode ter inferioridade nenhuma, você não pode ter superioridade nenhuma, você tem que estar 100% na humildade. Não é isso. O que eu tô querendo dizer é que naquele momento que você você tem que ter esse mindset de que existe uma inteligência maior. E aí você sentiu que tá muito ali na inferioridade, olha, tô muito aqui na inferioridade. Eu sei que eu sou filho, eu tenho entendimento de que eu sou filho de uma inteligência maior. Então, como eu posso fazer para acessar isso mais? Me ajuda a acessar isso mais, me ajuda a sair desse padrão. E vai caminhando, porque a vida vai te mostrando os caminhos. São muitas coisas que eu vivi até aqui, né? Pra estar aqui, pra estar fazendo, pra estar realizando, pra estar nessa posição que eu estou. E ainda tô longe de estar ali com humildade 100%. Tô longe disso ainda. Tô longe disso ainda. Mas a gente vai colocando luz, vai jogando luz e vai acessando mais. Primeiro você faz na opção mesmo. Você opta acessar mais aquele padrão, tá? E aí a gente tem o apego. O apego, ele também é um amor distorcido. Ele nos impede de acessar essa energia do amor, que é o portal para a nossa luz. Quando a gente está muito apegado a tudo, a gente está apegado a crenças, apegado a pessoas, apegado a situações. A gente está ali no apego, a gente está querendo se proteger de algo, a gente está querendo reter algo. E não tem, né? É um fluxo. A gente não retém nada. É um fluxo, vai e vem. As pessoas vão e vêm, as crenças vão e vêm, você vai e vem. É um fluxo. Então a gente entender que a vida é esse fluxo natural e se render a ele. Se entregar para essa energia de amor. E a coragem para agir. Que você está na acomodação, você não age, você entra na preguiça. Você não age. Aí tem uma questão. Não é sair agindo sem parar. Como se você fosse fazer tudo aqui na sua ação, aqui conectado. Eu começo a agir. É agir conectado. Primeiro, vem o movimento de acessar através do amor, sabedoria que você acessa através da humildade, a sabedoria de estar no seu centro, entendendo o que você já tem e o que você ainda precisa. Sabedoria, isso é energia de sabedoria. E coragem para realizar aquilo que você já sabe que é importante você realizar aqui. Então, a acomodação, ela vai dar uma minada ali na sua coragem, tá bom? A acomodação mina a sua coragem. Esses três padrões, inferioridade, que é o orgulho, inferioridade e superioridade, que se resume em orgulho, apego e acomodação, eles travam a nossa ação, eles travam o nosso exercício, o exercício do nosso poder pessoal aqui, o exercício da nossa luz. Então, primeiro passo que eu recomendo pra vocês. Gente, alguém pode colocar as horas pra mim? Eu tô sem horas aqui, não sei que horas são, tô com medo de perder o momento aqui, eu ficar falando demais e acabar... Eu gosto de fechar mais ou menos em 1 hora a live. Se puderem me colocar a hora aí, pra eu poder saber que horas são, tá? Eu fiz um post recentemente de acessar, confiar e realizar. Que é acessar... Quando a gente fala viver a sua essência, quando a gente fala prosperar em todas as áreas,
8h39, já tá. Isis, obrigada, Isis, obrigada, Érica. Quando a gente já tá num certo nível de evolução, acredito que se vocês estão se conectando comigo, é porque vocês estão junto comigo. Eu acredito nisso, fortemente, porque senão vocês não estariam conectando aqui comigo. Mas quando a gente já tá num certo nível de desejo, um desejo do nosso coração de vivenciar a nossa essência, vivenciar a prosperidade em todas as áreas. Todo mundo que eu atendo fala pra mim, mas eu não quero só prosperidade financeira, eu quero prosperidade também, eu quero ser feliz no meu relacionamento, eu quero ser feliz comigo mesma, eu quero ter um corpo que eu gosto, eu quero me alimentar bem, eu quero ter uma relação boa com a vida, com Deus, com luz, com amor, né? Então, prosperidade em todas as áreas. Quando você está nesse nível de querer prosperidade em todas as áreas, de acreditar que isso é possível e de entregar seu coração para agir nessa direção, aí você começa a buscar curso, começa a buscar terapias, começa a buscar comportamentos que te alinhem mais. Quando você está aqui, você já está num desejo muito grande de vivenciar a sua essência, vivenciar a sua tríade divina aqui, que é viver tudo o que é bom, belo e sagrado aqui, viver a luz da sua essência. Olha, uma coisa que me ajuda muito, isso me ajuda de fato, é a consciência de que tudo que é sombra, tudo que é dor, tristeza, medo, angústia, raiva, tudo é do ego. Tudo é do ego não iluminado. Então, toda vez que eu tô com muito medo de fazer alguma coisa, eu pergunto para o meu ego, por que você está com medo? E eu deixo entender, eu me abro para entender por que eu tô com medo. Tem muitas coisas que causam medo em nós, mas tem que entender o que é o medo fundamental. Não deu na primeira vez? Começa pesquisando, começa a se abrir para entender o porquê daquele medo. Às vezes são questões familiares, às vezes são questões genéticas, às vezes são questões arcaicas, às vezes são padrões mentais de coisas que você ouviu, às vezes é do seu próprio ser ali que ainda está trabalhando aquela energia do medo, ainda tem aquela energia, vem para trabalhar aquela energia, que é o meu caso com os excessos, com a gula. Eu venho para trabalhar essa energia é uma energia de sombra, e volta e meia eu caio nela, se eu não tomar cuidado eu volto para ela, tá? Então, tem muitas coisas aí a gente precisa realmente fazer uma análise existencial para entender o porquê. A análise existencial é linda porque ela desvenda isso com uma clareza que eu fico impressionada. Ela desvenda o núcleo ali da sua sombra. O que está te atrapalhando você viver a sua essência, que é o grande anseio da sua alma. Viver a sua essência, viver o que é bom, belo e sagrado. Viver a sua essência significa iluminar o que é sombra, o que não reverbera de sombra em você e transbordar isso para o mundo. Vivendo prosperidade em todas as áreas, vendo o seu relacionamento crescer, a sua vida, o seu corpo, tudo, a sua relação com o planeta. É isso que é viver a sua essência. E aí, para viver a sua essência, é preciso a gente aprender a se conectar com ela. Aí vem o processo de conexão, a meditação, processo de conexão com Deus, processo de conexão com o belo, com a sabedoria, com o amor em você. Deus é amor. Deus é amor. A porta de entrada para você acessar Deus é o amor. Então é se abrir para esse amor em você. E aí muita gente me pergunta, Lívia, como você medita? Porque eu medito todos os dias, eu amo fazer esse movimento. E eu escrevo muito, até estava contando, a última pessoa que eu atendi, eu estava contando como eu escrevo, né? Eu vou recebendo as coisas, assim, eu vou intuindo e vou escrevendo. Então eu pergunto para Deus. A Tássia ensina um exercício que eu adoro, que é aquele exercício de como eu posso ser o maior e melhor instrumento divino aqui. Eu faço essa pergunta e depois eu escrevo. Eu escrevo o que vem. Como eu posso ser o maior e melhor instrumento divino aqui? Travou? Pra mim tá normal aqui, ô Thelma. Pra mim tá normal aqui. Eu já tô quase encerrando, tá, gente? Então, acessar essa sabedoria é o primeiro passo, entender como a gente acessa ela, acessar a sua essência. A gente acessa ela em vários momentos da nossa existência, porque a gente não dá bola pra isso. Mas toda vez que você tem uma intuição, toda vez que você tem um anseio de fazer uma coisa mais sábia, você tá ali que você tem uma criatividade, toda vez que você tem algo ali que vem, uma redação, uma fala, um acolhimento, tudo isso é acessar a energia do sagrado, acessar a energia da essência. A essência é tudo que é bom, belo e sagrado em você. Então, toda vez que você tem atitudes relacionadas ao bom em você, ao sagrado em você, à luz em você, você está acessando a sua essência. Eu cito sempre as lives da Tainá, que ela fala sobre, uma live dela sobre conexão sagrada, que eu amei essa live, que ela cita coisas simples de como a gente já acessa isso no dia a dia. Só que a gente não dá bola, porque o nosso mental inferior, ele é muito forte, o nosso mental aqui,
E ele fica tá, 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 tá. É impressionante você ver isso nas pessoas. Quando você joga um padrão ali de sombra nela, aí você fala, olha, a gente tá aqui, olha para esse padrão da reclamação. Ah, mas eu não reclamo muito, não. Não, mas eu só reclamo em tal hora. Não, mas eu reclamo. Não, mas se fulano fizer isso, eu reclamo. Mas se fulano. Aí começa, tá, 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 tá. Ela não se abre para receber a informação. Ela quer combater, ela quer justificar aquilo, que ela não faz aquilo. Ela não reconhece, ela refuta. Quando a gente está refutando a nossa sombra, a gente também está refutando a nossa luz. Isso é sério. Quando a gente não reconhece aquilo que é sombra em nós, a gente quer que aquilo não exista. Eu não sou essa pessoa. Meu amor, sinto dizer, mas você é luz e sombra. A questão é, se posiciona na luz e ilumina a sombra. Tá? A questão é essa. Então, primeiro, para você acessar e confiar nessa inteligência divina, nesses acessos que a gente tem diários, a gente precisa de reconhecer a gente por inteiro, precisa de aceitar toda a nossa manifestação. Quanto mais a gente faz esse movimento de aceitação e acolhimento, mais a gente consegue aceitar e acolher a luz que tem em nós. Nós refutamos, nós nos separamos da nossa luz por ignorância, por não saber que nós somos luz, por não saber que nós estamos aqui para vivenciar tudo que é bom, belo e sagrado em nós, por nos identificarmos enormemente, coladamente, crucialmente com a sombra. Aí a gente vira a sombra. Esse é o padrão comum da humanidade. E é isso que a gente veio fazer diferente. É isso que a gente veio mostrar para o mundo. É possível acessar a sua luz, realizar ela aqui, confiar nela e realizar ela aqui. Esse é o caminho possível. Então, como a gente vai fazer isso? Alinhamento de vida é o primeiro passo, mas se você não consegue fazer seu alinhamento hoje, tudo bem, mas eu recomendo muito para quem pode fazer, porque é um passo extremamente importante para você ter clareza existencial. Segundo, observar todos os padrões de sombra em você. Observar e entender eles. Aí tem um rios como é o nome da Monja Coen, que ela fala assim, como se livrar da raiva? Quem já viu Monja Coen? A gente adora. Como se livrar da raiva? Aí ela bota a mãozinha no coração e fala assim, raiva querida, raiva amiga, nossa, eu estou te vendo aqui, minha velha companheira, estou te reconhecendo, te vejo agora, você chegou, muito bem, agora que eu te vi, eu preciso que você vá embora. Simples assim, ela fala, simples assim. Achei lindo demais, né? Então, o movimento de reconhecer aquela sombra, mas não se identificar com ela, né? Eu reconheço que eu tô com medo. Ah, obrigada, Thelma, obrigada, meu amor. Maravilhosa, quanta sabedoria, você é pura luz. Obrigada, obrigada. Nós somos, né? Se você reconhece luz em nós, luz em mim é porque você é luz também, tá? Então, o que eu faço hoje muito? Faço muito isso. Tenho cadernos e cadernos escritos. Por que eu tô com medo? Por que eu tô com raiva? Por que eu tô agindo assim? Por que eu tô com essa impaciência toda? Meu Deus, eu tô tão irritada. Por que eu tô tão irritada? Aí eu paro todos os dias de manhã, eu sento aqui muito humildemente, fui treinar a humildade, tá? Eu ainda não tive coragem de fazer o teste de força de caráter. Vou fazer e contar pra vocês, mas eu não tive coragem de fazer outro, porque eu fiquei muito chocada com o primeiro. Eu não queria aquela sombra pra mim. Eu não queria aquilo, não era aquilo. Nossa, eu era muito mais legal que aquilo, né? Eu nem consegui ver. O amor e a espiritualidade eram as minhas primeiras forças de caráter. Eu não conseguia olhar para o amor. Eu só conseguia olhar para a humildade que eu não era. Olha para você ver. Eu não conseguia me reconhecer no amor. Eu só conseguia me reconhecer na humildade que eu não era. Fiquei encafifadíssima, fiquei incomodadíssima com isso. Tá? Então, é comum isso acontecer. Então, todos os dias, humildemente, eu olho para o sol, conecto com o sol, vejo a luz daquele sol imensa na minha frente. Quem mora de frente para o mar, maravilhoso. Gente, maravilhoso. Eu passei uns dias na praia agora, recente. É maravilhoso você olhar para aquele mar e você começar a se conectar com a abundância, com a força, com a plenitude do mar. E o sol, para mim é maravilhoso. Para mim são duas coisas que conectam, não precisa de ser isso. Mas esse é um movimento que eu gosto de fazer e que funciona muito. Então, quando eu olho para aquele sol, eu vou vendo aquele sol me iluminar e vou sentindo a luz do sol em mim. E aí vou me rendendo ao poder daquele sol que é muito maior do que eu. Ao mesmo tempo que ele é muito maior do que eu sou uma parte dele, porque eu sou uma partícula desse sol, eu sou uma partícula dessa existência. Eu sou um pedacinho, é como se a gente fosse uma célula do planeta Terra,
Entende? Então eu faço parte desse planeta e eu contenho esse planeta aqui. É como se fosse uma semente divina mesmo. E quando eu olho aquele sol, que eu reconheço a grandeza do sol, eu me rendo a ele. Eu me rendo à energia daquele sol e peço, me ilumina, porque quem pode iluminar é o sol, né? Quem pode iluminar é o sol. Então eu conecto aquele sol e penso que eu também sou um sol e deixo aquela luz me iluminar. E aí me dá forças, me dá indicações do que eu devo realizar, como eu devo realizar aqui. E aí é confiança para agir. E aí exige treino, exige fazer, exige colocar a mão na massa, se entregar, fazer o que precisa ser feito. Então, hoje eu escutei recentemente, até li para a Dri, foi a última pessoa que eu atendi agora, eu li para ela um recado que eu tinha escrito assim, seja ousada, vá em frente. Gente, muita gente fala pra mim que eu estou sendo muito ousada, que eu estou sendo muito corajosa, que isso, que aquilo outro. É você se alinhar ao que a sua essência quer de você. Quando você se alinha ao que a sua essência quer de você, você vai iluminando as sombras. Nesse caminho você precisa de iluminar, tirar a pedra, né? Seja ousada, ok, você é ousada. E como é que eu faço pra ser ousada? Eu chego aqui pra ser ousada, né? Vou lá, vou fazer a live sobre Deus. Tem muita gente com medo de falar de Deus. Eu também tinha. Eu fiz um post falando sobre isso. Passei 20 anos sem falar sobre isso. 20 anos. Porque eu tinha vergonha. Porque eu tinha medo de ser rejeitada. Porque eu tinha medo de não estar pronta. Porque eu tinha medo de não ser suficiente para falar de Deus. Olha pra você ver. Tá? Dá até vontade de chorar, porque isso é real. E eu vejo essa dor em muita gente. Eu vejo essa dor em muita gente hoje. 20 anos que eu leio sobre isso, que eu estudo. Eu já nasci gostando de Deus, né, gente? Eu já nasci olhando pro sol, já nasci olhando pras plantas. Eu sempre gostei disso. Pequenininha eu já fazia trabalhos nessa linha, né? Sempre gostei de religiões, então eu ia... Já fui em vários lugares, enfim. Então, linda, obrigada, Adri. Então, eu li pra ela, como eu vou ser ousada? Pra eu ser ousada, eu tenho que iluminar a sombra. Não é assim, Deus mandou fazer, vou lá e faço, é facinho. Não é, existe um caminho aqui na matéria. Existe um caminho aqui na matéria. Então, meu amor, para eu ser ousada vir aqui falar de Deus, eu preciso de limpar os medos, limpar medo de ser rejeitada porque eu vou falar de Deus. Limpar o medo, olha, um medo que eu tinha, medo de ser ridícula. Medo de ser ridícula. Sabe? Medo de ser ridícula. Medo de não estar pronta para falar de Deus. Eu tenho que sentar ali, humildemente, me colocar... Deus, eu quero fazer isso, mas eu não consigo ainda, tô cheia de medo. Me ajuda aqui, o que eu faço para limpar esses medos? Aí eu fui aprendendo várias técnicas para limpar medo. A vida foi me levando a isso. Então eu aprendi Theta Healing, aprendi Reiki, aprendi EFT, aprendi cura quântica, aprendi sobre meditação, aprendi sobre reprogramação mental, aprendi sobre várias coisas. Nada daquilo foi suficiente enquanto eu não sentei e comecei a fazer. Porque eu já estudo isso há muitos anos. Mas de 2017 para cá, eu sentei e comecei a fazer todo dia. Aí sim, começou a mudar. Ação, não é do dia para noite. Tem coisas que são do dia para noite, tem coisas que não são. Então, para você usar o seu poder pessoal, para você realizar, para você confiar e realizar, você precisa de alinhar a sua essência com o seu coração e com a sua ação aqui no mundo. Então é alinhar, você recebe da sua essência, o alinhamento de vida, ele vai trazer clareza sobre isso, tá? Parece coisa do divino, assim, coisa de Deus iluminada. Não, meu amor, Deus é você, a luz é você, tá? A sua capacidade de falar é sua luz, a sua capacidade de expressar é sua luz, a sua capacidade de fazer uma coisa que ninguém faz, sendo autêntico, é sua luz, a sua capacidade de criar é sua luz. A sua capacidade de se conectar com Deus, de ouvir um recado, é luz. Entende? Isso é luz. É a gente materializar Deus, essa energia divina, essa sabedoria de Deus aqui na matéria. Esse é o nosso papel. Criar novas possibilidades para as pessoas serem mais felizes. Mas isso precisa de passar pela gente. A gente precisa de fazer isso. Não está dado esse caminho. Tem o caminho, mas você precisa de realizar aqui. E o que trava? As sombras no meio. Aí você para nos medos e outra coisa, tem muitas resistências, né? Às vezes a gente começa numa energia muito de ir pra frente, aí seu marido começa a brigar muito, seus filhos começam a brigar, o carro quebra, a conta, aparece uma dívida.
normal, tá, gente? Isso é um movimento de resistência. A gente tem movimento de luz e sombra no planeta também. Então tem um movimento aí. A luz precisa de ser maior. A luz precisa de ser maior. E essa luz é maior através de você. Nós manifestamos a luz aqui. Acessando essa luz, limpando, iluminando as sombras e realizando aquilo que a nossa essência diz para nós realizarmos. É isso, nós somos instrumentos divinos aqui. Somos instrumentos de realização, de construção de uma nova possibilidade existencial. Isso é muito profundo, eu não sei nem por que eu estou falando isso, se Deus falando através de mim, mas porque isso é muito profundo, mas é isso. Nós somos veículos de manifestação de uma nova possibilidade. Então, são novas possibilidades de negócios, são novas possibilidades de relacionamento, são novas possibilidades de trabalho, são novas possibilidades de conexão com Deus, são novas possibilidades de curtir, de lazer, tá? Nós estamos criando essas novas realidades. E para isso a gente precisa de iluminar as nossas próprias sombras. Então é preciso acessar amor, humildade e coragem, tá? Energia de amor, energia de sabedoria e energia de coragem em você. Esse caminho não está dado, exige convicção. Clareza, o analista te dá clareza do caminho, o analista te possibilita diminuir a sombra e ampliar a luz. E aí você precisa de confiar para realizar. Tudo isso é passo de cada vez. A cada coisa que você fizer, amplia a sua confiança. Eu comecei lá com os stories. Para fazer stories eu sempre conto. Foi um desafio. Não foi fácil. Não foi fácil. Nossa, a primeira live que eu fiz foi com a Adri. Não sei se a Adri tá aqui ainda. Gente, chorei horrores depois da live. Chorei horrores. Se você olhar a live, parece que eu tô linda e maravilhosa lá. Chorei horrores. Muito medo. Medo de aparecer, medo de ser julgada, medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada, medo das pessoas me atacarem. Tinha medo até das pessoas me baterem. Vê se pode. Tudo aqui do nosso arcaico, né? Medo de não ser capaz, de não ser suficiente, de não estar pronta. Muito forte isso, muito forte. Limpando. É o que eu fiz. Como eu tenho muita convicção de que aquele era o caminho que eu precisava de seguir, eu marquei 4 lives seguidas. E fui. Na outra live eu ia lá, limpava de novo muito FT e fazia a live. Assim que eu fiz, tá? Então é isso que eu quero incentivar vocês a fazerem. Primeiro de tudo, alinhamento. Segundo ponto, conexão com a sua essência, todos os dias, se possível, 5 minutos, 1 minuto, nem que faça esse movimento de entrega. Senhor, eu entrego a minha vida, a sabedoria que existe em mim, amor que existe em mim, sagrado que existe em mim, ou Deus, Mestre Jesus, quem você acreditar que tem uma energia mais elevada que a sua que pode te auxiliar. Aí não interessa o nome, quem é, interessa o seu coração se sentir rendido àquela energia. Rende-se àquela energia e busca caminhos aqui para que você haja com mais sabedoria. E aí, olha lá o seu alinhamento, olha as coisas que aparecem no meio do caminho. Eu lembro um texto que eu escrevi para imersão lá na certificação em analista existencial. Eu escrevi aquele texto no dia, acho que foi no dia 21, 22 de novembro. Eu acabei de escrever ele às 6h06 da manhã, que é o número do amor, o 6. E eu sentei, eu tava aqui no meu momento de meditação, eu sentei e comecei a escrever aquele texto. Veio assim de uma vez, sabe? Uma inspiração de um poema, de uma coisa, quem escreve música, tipo isso. Foi de uma vez. Eu olhei para aquele texto e eu falei assim, mas será? Será que esse texto tá bom? Será que eu mando isso? Só falava de amor, né? Aí eu, será? Só falava de amor, acabou 6h06, que é o número do amor. Aí eu, meu Deus. Eu mandei para uma colega minha, aí a colega minha falou, Lívia, tá maravilhoso esse texto. Nossa, a Tassi, né, que é a nossa, que é a mentora que faz o curso, que forma os analistas, a que canalizou esse método. Aí eu fui e falei assim, tá bom, manda pra Tassi que ela vai adorar. Eu precisei de uma validação de alguém externa para eu acreditar no impulso do meu coração, numa inspiração da minha alma, do meu ser. Aí eu fui e mandei pra Tassi quando ela falou. No mesmo minuto, ela me respondeu falando, lindo, minha flor. Vou colocar pra abertura da certificação. Na mesma hora. Tá? Então, tô contando isso para mostrar para vocês que não é um caminho dado, é um caminho que você constrói. Confiança é um caminho que você constrói. E precisa de limpar as memórias de dor, desconectar delas, do jeito que fizer. Alinhamento de vida, constelação familiar, Theta Healing, Reiki, apometria, meditação, a técnica que você preferir, a mistura. Eu faço todas, porque eu gosto de todas, mas você não precisa de fazer todas.
Então, veja o que faz, mas decide. Quem comanda aqui é a minha luz. Eu abstenho. Eu não quero mais. Eu decreto que a minha sombra aqui é para ser iluminada pela minha luz e não para comandar a minha vida. Eu ilumino a minha luz no movimento de amor, acolhimento e compaixão. Eu acolho essa luz e ilumino ela. Quem comanda aqui é o sagrado. Quem comanda aqui é o divino. Então não é fingir que aquela luz não existe, é acolher ela e falar, eu ilumino essa luz. E você tem essa capacidade. E dê graças a Deus quando a vida te mostrar padrões de sombra em você. Dê graças a Deus, porque se você está vendo, você pode iluminar. Você não ilumina o que você não vê. Você não ilumina o que você não acessa. Então dê graças a Deus. Aliás, até ilumina, tá, gente? Tem técnicas que hoje a gente vai limpando o corpo emocional e mental, sem você nem perceber aquele padrão. Mas tem padrões insistentes na nossa vida, às vezes é uma questão só, no meu caso era o medo ali de não dar conta, muito forte. Então, tem padrões repetitivos na nossa existência que muitas vezes a gente não consegue perceber ele, porque a gente está naquele emaranhado emocional ali, a gente não consegue perceber ele com clareza. E quando você percebe com clareza, aleluia! É hora de transformar, tá bom? Aleluia! Graças a Deus que ele apareceu na minha vida. E ele às vezes aparece por uma pessoa próxima, por um amigo. Isso aconteceu, tá? Uma amiga querida, apareceu um padrão meu que eu não conseguia perceber através dela. E foi difícil. Foi difícil porque estremece a relação, né? Estremece ali. Mas ela foi o veículo de manifestação, de me dar clareza sobre aquele padrão em mim. Aí não adianta falar, ela é desse jeito. Meu amor, se tá doendo em você, é com você. Abraça que é teu. Se doeu, bateu, doeu, leva que é seu. É exatamente isso. O outro é só um espelho da sua luz e da sua sombra. Ao mesmo jeito que quando a pessoa olha pra mim, nossa, Lívia, que luz que você tem, nossa, como você fala bem, nossa, é porque você também é isso. Tá faltando só expressar. Tá bom? Porque senão você não vê essa luz em mim. Tem gente que nem olha eu aqui falando. Tá bom? É isso, meus amores. Gratidão. Eu não sei, acho que eu já passei da hora. Vou fazer um exercício de 5 minutos só de conexão sagrada. 5 minutinhos, quem quiser fazer. É um exercício que eu faço todo dia de manhã, só para ir auxiliando vocês a entender esse movimento, como é que eu faço esse movimento. Eu faço muitas coisas. Eu vou divulgando aos poucos, mas eu faço muitas coisas para acessar, né? Eu gosto muito de conexão. Eu sou acho que eu digo que a palavra, o resumo da minha vida é conexão. Adoro. Adoro. Eu tenho 2 sets no meu mapa de nascimento, eu sou um 7 no Enneagrama, então número 7, essa coisa da conexão e da sabedoria, do alinhamento da sabedoria, a energia da sabedoria é muito forte em mim. Eu realmente sou essa pessoa, tá bom? Então, vamos lá. Quem puder colocar as horas aí pra mim rapidinho, pra não extrapolar muito, mas 5 minutos só. Quem não quiser, tá tudo bem. Pedir pra vocês colocarem o pé no chão ou cruzar as pernas nesse momento. Isso. Você pode ter um papelzinho aí na sua mão, um papel, uma caneta, se você quiser, porque aí depois você pode anotar. Eu gosto muito de anotar, funciona muito pra mim, porque às vezes no mental fica tudo muito embaralhado. Eu não sou uma pessoa muito racional, eu sou uma pessoa muito emocional. Muita confusão, emoção e tal. Acho que eu sou canceriana também, muita água. Então, assim, quando eu escrevo, parece que eu ganho concretude, parece que eu jogo para a realidade. Aí eu uso a força do pai, né? A força de realização. Trazer para a matéria. Tá bom? 9:03. Obrigada, Érica. A gente encerra rapidinho. Então, vou pedir para vocês colocarem seus pés no chão, nesse instante. Quem quiser ligar uma musiquinha, eu não vou ter como ligar aqui, porque eu tô sem meu computador. Respira fundo. Isso, a gente respira profundamente, enchendo todo o nosso peito, segura 2 segundinhos e solta. Solta devagarinho, contando até 6, e depois respira novamente, tá bom? Então, vamos lá. Respirando, enchendo todo o peito de ar, segura um pouquinho e solta devagarinho no seu ritmo. Isso. Respirando novamente. Segura um pouquinho e solta devagarinho. Isso. Respirando novamente. Segura um pouquinho e solta devagarinho. Isso.
Agora você vai respirando, continua respirando e vai sentindo do alto, como se tivesse um grande sol de luz na sua cabeça. Vai sentindo essa energia do sol penetrando todo o seu ser, entrando no alto da sua cabeça, relaxando tudo. E vai iluminando todo o seu cérebro, as suas sinapses cerebrais. Solta a língua no céu da sua boca, relaxa seus ombros, relaxa seus braços e vai descendo essa luz no seu coração, iluminando tudo à sua volta, ativando a luz do seu coração, descendo o seu abdômen, ativando a luz do seu abdômen, vai soltando tudo, soltando o quadril, soltando as pernas, soltando os pés e vendo essa energia atingir o centro da Mãe Terra. Isso, você vai respirando, sentindo essa energia crescer cada vez mais, vai sentindo esse sol de luz ao seu redor e vai sentindo no seu coração uma grande bola de luz se formando. E essa bola de luz vai preenchendo o seu coração e vai ativando todo o seu corpo. O seu corpo bombeando luz para todo o seu ser agora. Vai sentindo essa energia de luz, acessando cada célula do seu corpo, atingindo o seu DNA, o seu genoma, ampliando luz em todo o seu ser, como se estivesse abrindo várias portas e várias janelas. Isso, vai iluminando tudo e deixando essa luz irradiar todo o seu ser. Isso. Conecta com a energia do seu coração agora. Sente a presença de um mestre querido, o mestre Jesus, ou um mestre querido do seu coração, ou a própria presença de Deus em você. Foca a sua mente nessa energia e pergunta para Deus em você, para o mestre Jesus, ou para o ser de luz que você conecta nesse momento. Pai amado, Mãe querida, como eu posso hoje ser o maior e melhor instrumento divino aqui? Isso, como eu posso hoje ter uma ação mais alinhada ao meu ser? Como eu posso hoje ter mais coragem para agir? Como eu posso hoje ser mais amor na minha casa, na minha família, no meu lar? Como eu posso hoje ampliar a minha voz? Como eu posso hoje ir além de qualquer trava, de qualquer medo, de qualquer ansiedade, de qualquer crítica, de qualquer reclamação? Como eu posso hoje ser o maior e melhor instrumento divino aqui? Isso. Respira fundo, vai sentindo as informações, sentindo imagens, conectando pessoas, conectando informações. Isso, eu vou encerrar a live. Você pode pegar o seu papel e sua caneta e escrever o que vier à sua mente, tá bom? O que vier agora você pode escrever. E aí você fica com o seu recadinho, depois você me conta pelo direct, tá bom? Beijo pra vocês, bom dia!